Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui eu discuto temas importantes relacionados à área de endocrinologia e metabologia. Temas importantes para a parte do consultório e para a jornada de estudos rumo ao título de especialista. Eu sou a doutora Nayana Grunoff e hoje o tema que eu vou abordar é a interface tireoide e pele. Vamos lá! Nós vamos começar a abordagem da interface tireoide e pele a partir de um artigo belíssimo que foi publicado na revista Thyroid. O artigo é esse aqui. Coloquei aqui do ladinho o título dele para vocês se localizarem. Esse artigo foi um estudo que queria ver qual que é o impacto da deiodinase tipo 3 na pele e nos cabelos. Então, a partir desse estudo que eles conduziram, foram levantados alguns pontos. Qual que é o verdadeiro impacto do hormônio tireoidiano quando a gente fala de pele e cabelo? Qual seria o mecanismo molecular? Como é que eles têm esse poder todo no corpo inteiro, inclusive em pele, em cabelo, a nível de queratinócitos, uma célula da pele? Então, vamos começar. O primeiro ponto de tudo, antes mesmo da gente entender o que é a deiodinase tipo 3, como ela poderia influenciar na coordenação de crescimento, diferenciação de queratinócitos, a gente tem que ter em mente que o hormônio tireoidiano, eles são reguladores, são chaves no desenvolvimento de absolutamente tudo, da diferenciação tecidual, da manutenção de equilíbrio metabólico, e esses hormônios, eles têm receptores em praticamente todas as células do corpo. A pele é um alvo muito conhecido dos hormônios tireoidianos, e esses hormônios, eles têm um papel importante como reguladores de homeostase epidérmica. Como será que isso acontece? Quais são os efeitos desses hormônios da tireoide na pele e no cabelo? Já começa na importância da diferenciação epidérmica fetal. Eles têm papel na formação de barreira, no crescimento capilar, na cicatrização de feridas, na proliferação dos queratinócitos e na expressão gênica da queratina. Então é muito além. Isso aqui já é um passo a mais da gente falar assim, a gente sabe que tireoide é importante para tudo, para cabelo e para pele. Tá, mas por quê? Como? Qual é o mecanismo? Sabendo disso, como é que eu posso orientar melhor o meu paciente? Como é que eu posso guiar melhor o meu olhar diagnóstico? Para olhar realmente para o paciente com uma patologia tireoidiana e olhar bem para a pele dele. Será que não tem alguns sinais que eu possa me ater, prestar atenção no acompanhamento desse paciente? Então, vai muito além de uma decoreba ou de um artigo que, num primeiro momento, parece, meu Deus, super complexo. Para quê? Para que eu vou ficar estudando tanto a deiodinase tipo 3, o impacto de outra área na endocrinologia? É fundamental e é fascinante. Com muito conflito de interesse, porque eu adoro tireoide. Então, seguindo, muito além de todos esses efeitos aqui, destaque para a expressão gênica da queratina, cicatrização de feridas, isso é fantástico. Agora, como que a gente vai aprender a reconhecer, num primeiro momento, quais são os impactos do hormônio tireoidiano, do seu excesso ou da sua falta, na pele do paciente? Quando a gente fala de hipertireoidismo, uma situação onde nós temos hormônios tireoidianos em excesso, o que eu posso perceber? O aumento da transpiração, a dissipação do calor, pode estar associado com quadros de urticária, vitiligo, pigmentação aumentada. A epiderme do paciente pode estar mais fina. No caso do hipotireoidismo, quando nós temos uma diminuição desses hormônios tireoidianos, o que eu posso perceber? A epiderme ela é seca, fria, áspera. Existem sinais de hiperqueratose. Nós podemos encontrar mixedema, que às vezes é difuso, e também o hipotireoidismo pode estar associado à alopécia. São vários sinais que nós podemos aprender a olhar, ter esse olhar guiado para o paciente. Hormônios, a análise deles vai muito além do que a gente vê no papel, do que a gente vê no exame. Nós estamos vendo as alterações no paciente. Mas para ver todas essas alterações, que às vezes são bem pequenininhas, a gente tem que estar treinado
para conseguir reconhecer de fato. Aqui é só um exemplo de como uma situação com aumento do hormônio e uma situação com diminuição desses hormônios podem ter uma influência enorme na pele do paciente. Beleza? Agora, a gente já viu que os hormônios tireoidianos podem fazer várias coisas. Tem influência em cicatrização, em espessura de epiderme, em fio de cabelo. Se eles estão em excesso, a gente tem alguns problemas. Se eles estão em falta, também tem outros problemas. Tudo bem, tem um impacto nos queratinócitos, mas como? Como é que o hormônio tireoidiano é capaz de fazer tudo isso em pele e em cabelo? Os mecanismos moleculares de renovação e diferenciação dos queratinócitos, eles ainda são pouco conhecidos, então não tem nada 100% esclarecido, elucidado e documentado. Mas, o que a gente sabe? Os efeitos dos hormônios tireoidianos nessa dinâmica dos queratinócitos, eles são principalmente exercidos como? Pela regulação transcricional. Existe uma ação genômica de receptores nucleares dos hormônios tireoidianos, o TR-alfa e o TR-beta. É através dessa ação genômica nesses receptores nucleares que nós temos esse mecanismo molecular pelo qual os hormônios tireoidianos têm essa capacidade de influência nesses tecidos específicos. Os receptores dos hormônios tireoidianos, eles são nucleares. Isso é muito importante para quem gosta de estudar fisiologia endócrina. E o que eu coloquei aqui embaixo para destacar? Lembrar. Esses receptores dos hormônios tireoidianos, eles podem atuar como reguladores positivos ou negativos de transcrição, em diferentes promotores e em diferentes condições fisiológicas. Vamos traduzir. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de hormônio tireoidiano e dos receptores desses hormônios... O cabelo não tá fácil. Quando a gente fala desses receptores, o que é importante, o que resume essa última frase? O receptor ele é nuclear e eu posso dizer que um tipo de grupo é só positivo, aumenta os hormônios tireoidianos, e um outro tipo de grupo de receptores ele é negativo, ele diminui ou bloqueia a ação desses hormônios? Eu posso dizer isso? Não, eu não posso. Por quê? Os dois subtipos de receptores nucleares, TR-alfa e TR-beta, eles estão nos mais variados tecidos, e eles podem sim ser tanto ativadores quanto inativadores. Ambos, dependendo do tecido onde eles estão localizados e dependendo das condições fisiológicas e metabólicas associadas. O metabolismo tireoidiano ele é muito sábio, ele tem um ajuste fino, e esse ajuste fino vai muito além do nível do hormônio. T4, T3, T3 reverso, ativação ou inativação hormonal. O ajuste fino do hormônio tireoidiano, ele também se estende a nível de receptor nuclear, a nível de ação genômica. Se isso não é fantástico, eu não sei mais o que é. Então, resumo, os hormônios tireoidianos fazem essa influência nos tecidos, pele e cabelo, que é a interface que nós estamos discutindo, a nível de ação genômica, receptor nuclear, TR-alfa, TR-beta. Beleza? Agora, onde que entram as deiodinases nesse contexto? As deiodinases são as enzimas que podem ativar ou inativar os hormônios tireoidianos. Elas fazem esse controle da ação hormonal. Eles fazem o controle da disponibilidade intracelular dos hormônios tireoidianos. As ações combinadas de D2, deiodinase tipo 2, e deiodinase tipo 3 são vistas como um mecanismo pré-receptivo autônomo da célula, que controla a sinalização do hormônio de uma maneira específica de tempo e tecido. Essa é uma frase extremamente bonita para ser traduzida de um estudo e que é bem confusa. O que isso realmente quer dizer? Que as deiodinases são os reguladores. O hormônio tireoidiano ele pode ser ativado ou ele pode ser inativado no tecido, de acordo com a sua necessidade. Para ser ativado ou para ser inativado, ele precisa de um agente específico. Por isso que existem vários tipos de deiodinases tireoidianas.
A ação delas é sempre em conjunto. Nós precisamos ter as pessoas que controlam a ativação dos hormônios e as pessoas que controlam a inativação desses hormônios. E o trabalho em conjunto de todas essas pessoas, ou seja, de todos os tipos de deiodinase, é que faz esse equilíbrio perfeito da concentração dos hormônios nos tecidos. Certo? D1 e D2. Resumindo, quais são as funções das deiodinases? Quem é que faz o quê? Deiodinase tipo 1 e tipo 2, de uma maneira geral, aumentam os níveis circulantes do T3, então são deiodinases mais relacionadas com a ativação hormonal. Quer dizer que elas só fazem isso? Não, em alguns tecidos elas podem ter ações diferentes. Aqui nós estamos falando de uma maneira geral. Então, D1 e D2, de uma maneira geral, aumentam os níveis circulantes de T3. E essa disponibilidade do hormônio ativo para aqueles receptores nucleares que a gente viu. A deiodinase tipo 3, que foi abordada nesse estudo, ela faz o quê? Deiodinase tipo 3, ela é responsável pelos metabólitos inativos. Ela inativa o hormônio tireoidiano. E quando nós falamos de inativação de hormônio tireoidiano, eu estou falando de quem? Do T3 reverso e do T2. Essa é a grande importância e a grande diferença das deiodinases de uma maneira geral. Então, D1 e D2 mais relacionadas com a ativação dos hormônios e D3 inativação dos hormônios tireoidianos, responsável pelo T3 reverso e pelo T2. A famosa deiodinase tipo 3, elemento de estudo desse artigo belíssimo da Thyroid. A famosa deiodinase tipo 3 é um componente chave de sinalização dos hormônios tireoidianos na pele. Fornece um exemplo impressionante de um contexto fisiológico para o metabolismo de hormônios mediado por deiodinase. Aqui é outra frase lindíssima que quer dizer que essa deiodinase tipo 3 ela controla um equilíbrio fino da expressão dos hormônios tireoidianos também a nível de pele. Essa deiodinase tipo 3, sendo responsável pela inativação dos hormônios, ela protege os tecidos contra o excesso dos hormônios tireoidianos. É isso que ela faz, porque o hormônio ele não pode ser nem de menos nem de mais. A palavra-chave que define hormônio é equilíbrio. Então, a deiodinase tipo 3 protege tecidos de um excesso de hormônios tireoidianos. Ela está abundantemente presente nos tecidos fetais e na placenta humana. Por que essa informação é muito importante? Porque quais condições que nós deveríamos nos preocupar ainda mais com o nenenzinho intraútero? Nessa condição, o nenê precisa de uma proteção extrema. Ele não pode estar submetido a um excesso hormonal. Ele não pode passar por essa situação. É por isso que na placenta nós temos concentrações maiores da deiodinase tipo 3, para uma proteção, para esse nenê não ser submetido a um excesso desses hormônios. Então, excesso de hormônios, importante. D3, ela vai inativar esses hormônios, vai fazer uma proteção. Onde ela está mais presente? Em tecidos fetais e na placenta humana. Essa é a ideia-chave desse slide. A expressão e a importância de D3 no adulto. Então, sabendo que eu tenho uma expressão abundantemente nos tecidos fetais e na placenta de deiodinase tipo 3, onde que entra a grande importância da expressão, da função dessa D3 no adulto? A deiodinase tipo 3, galera, é conhecida como uma enzima oncofetal. Ela tem esse reconhecimento como enzima oncofetal justamente por estar expressa nos tecidos fetais e nos tecidos neoplásicos. É uma enzima que está presente na pele, cérebro, ovário, útero. Ela é expressa em várias condições fisiopatológicas, em doenças críticas, por exemplo. Afinal, ela não vai proteger o corpo de um excesso patológico desses hormônios, ela não tem essa função de proteção, então ela vai sim estar expressa em condições fisiopatológicas como em doenças críticas. Ela está expressa em maior quantidade, num caso, de hipertrofia cardíaca, de inflamação crônica, de hipóxia, isquemia. Também está expressa em neoplasias, quais?
carcinoma basocelular, carcinoma de cólon, hemangiomas, astrocitomas e glioblastomas. D3 está presente nos processos regenerativos de diferentes órgãos, regeneração muscular, regeneração hepática e reparo cerebral. E isso nós estamos falando a nível de deiodinase. É a deiodinase tipo 3, que está presente em todos esses tecidos, que está expressa em maior quantidade em condições fisiopatológicas, hipertrofia cardíaca, inflamação, neoplasias, e também é fundamental nos processos regenerativos, muscular, hepático e cerebral. Vejam a importância que esse tema tem. Juntamente com o cérebro e com a placenta, a pele está entre os tecidos, entre os poucos tecidos que expressam uma maior quantidade da deiodinase tipo 3. Qual que é o motivo de um perfil de expressão específico? Tá, por que na pele? O que é importante quando a gente fala de hormônio tireoidiano, parar tudo que nós estamos fazendo para ver um vídeo que mostra a interface de pele e tireoide? Por quê? Qual que é o motivo disso? D3 ela é expressa dinamicamente durante o processo epidérmico e o ciclo do folículo piloso, então tem muita influência em pele e em cabelo. Nós precisamos entender as duas partes, tanto a parte do hormônio tireoidiano quanto a parte da influência em pele e em cabelo, para saber reconhecer, aplicar e usar isso ao nosso favor na análise do paciente. D3 é um componente essencial de controle homeostático epidérmico e é muito importante para a renovação dos queratinócitos. Até aqui nós já vimos tantos motivos que vocês já estão convencidíssimos da grande importância de D3 para pele e cabelo. Qual que é o impacto da depleção de D3 na pele? Nesse estudo mostrado nesse artigo aqui, eles fizeram um experimento. Eles avaliaram nos ratinhos qual seria o impacto de uma depleção de D3 na pele. Eles pensaram assim, se a deiodinase tipo 3 ela é tão importante nesse contexto epidérmico, se ela está presente na pele, a gente quer saber o porquê. Eu vou estudar o porquê olhando quais seriam os impactos caso eu tirasse ela da pele. E o que eles viram? O impacto de uma depleção de D3, num primeiro momento, altera drasticamente a proporção das camadas epiteliais. Ou seja, tem uma redução drástica na espessura da pele. Então, a gente já correlaciona a importância de D3 com espessura de pele. Segundo ponto, reduz a porcentagem de células-tronco epidérmicas. Então, uma depleção de D3 na pele reduziria a porcentagem de células-tronco epidérmicas. Isso prejudica o fechamento correto da ferida depois de uma lesão. Aqui é uma parte muito bonita, muito legal do estudo, que mostra que o reparo da cicatrização ele é atrasado. Então, muito além de entender a importância do tratamento de um hormônio tireoidiano num paciente, nós temos que saber que esse tratamento correto ele tem impacto em vários tecidos, inclusive no reparo e cicatrização desse paciente. Além disso, quais são as outras consequências da depleção de D3 na pele? Altera o ciclo do folículo piloso. A interrupção direcionada do gene da deiodinase tipo 3 na epiderme afeta criticamente a renovação basal de queratinócitos na pele adulta. A depleção do D3 e o tratamento com hormônio tireoidiano aumentam a diferenciação dos queratinócitos in vitro. Então, outras conclusões, outros pontos analisados nesse estudo mostram que nós temos, com a depleção de D3, altera todo o ciclo do folículo piloso e nós temos um impacto grande de renovação de queratinócitos na pele. E importante, o que foi observado nesse estudo? Os níveis sistêmicos de hormônio tireoidiano e de TSH, eles não foram alterados pela depleção de D3 específica na epiderme. Então, tudo que nós estamos falando aqui, das conclusões, os desdobramentos que estão presentes nesse artigo, isso é a nível de pele. Porque neste estudo, nessa análise, quando eles olharam os níveis sistêmicos de hormônio tireoidiano e de TSH, eles permaneceram inalterados. Então, as alterações aqui foram específicas da pele. Cabelo.
tema importantíssimo. Qual que é a alteração? Qual que é a interface? Tireoide, pele, cabelo, deiodinase tipo 3. A expressão de D3, ela se correlaciona com a formação dos folículos capilares. Durante o ciclo do folículo piloso, D3 é altamente expresso na fase anágena, que é a fase de crescimento, e na fase catágena, de degradação, diminuindo o número de fios telógenos que estão em repouso. Então, olha só, D3 tem um poder, uma influência, um impacto no microciclo de crescimento do fio. Fantástico. O ciclo folicular dos cabelos ele é acelerado na pele. Então, o que a gente pode concluir? Causa evolução prematura dos cabelos para a fase telógena. O impacto da deiodinase tipo 3 ele é tão expressivo que ele faz uma evolução prematura dos cabelos para essa fase de repouso. Então, aqui, eles documentaram, eles avaliaram cada etapa da fase do crescimento do fio para ver como é que, de fato, microscopicamente falando, o hormônio tireoidiano, a sua ativação ou inativação, pode influenciar. Quando a gente fala de D3 e a depuração da tiroxina no contexto dérmico, considerando a extensão dérmica e a expressão de D3, levanta-se a hipótese de que D3 em tecido dérmico tem papel no clearance sistêmico de T4. Vamos explicar um pouquinho melhor. Esse estudo quis avaliar os efeitos pontuais da depleção de D3 na pele. Será que isso teria um impacto sistêmico? Tudo bem, eu estou olhando a um nível muito microscópico, uma particularidade muito específica da deiodinase tipo 3, que inativa os hormônios tireoidianos na pele. Mas será que isso teria alguma influência, algum impacto a nível sistêmico? A gente já viu ali atrás, na outra conclusão, que quando eles avaliaram a quantidade do hormônio tireoidiano total do paciente e o TSH, esses níveis permaneceram inalterados. Mas eu não estou falando destes níveis agora, eu estou falando de D3 e da depuração da tiroxina. E o que a gente viu? Levantou-se a hipótese de que D3 no tecido dérmico, muito além de ter esse papel de inativação do hormônio tireoidiano a nível de pele, tenha uma influência em clearance sistêmico de T4. Apesar do estudo ter sido simples e não ter evidenciado uma alteração sistêmica maior dos hormônios tireoidianos e de TSH, foi levantado um ponto. A extensão, a grande expressão da deiodinase tipo 3 na pele não poderia ter um impacto na depuração sistêmica do hormônio tireoidiano? Esse foi um ponto bem importante levantado. Segundo ponto, expressão epidérmica de D3 desempenha um papel central na depuração da tiroxina. Então, a gente sabe que essa D3 ela tem um papel central nessa depuração da tiroxina. A gente gostaria agora de mensurar isso. Foram alguns pontos levantados pelo estudo. Com a supressão de D3, teve uma queda na metabolização de T4. Notavelmente, a capacidade de metabolizar T4 foi acentuadamente menor nos ratinhos com a depleção epidérmica de D3. Qual que é a conclusão disso tudo? Esse resultado ele aponta um novo papel da epiderme e de D3 na regulação das concentrações plasmáticas de hormônios tireoidianos. O ponto que o estudo queria chegar aqui era saber, poxa, será que a nível de pele eu teria um impacto sistêmico quando eu estou falando de depuração de T4? E ele aponta que sim. Existe um impacto muito grande, não é só ter o hormônio tireoidiano na quantidade correta para ter a pele e o cabelo tudo certo. Não, a quantidade de deiodinase tipo 3 presente na pele tem um efeito também na depuração e no clearance de hormônios tireoidianos a nível sistêmico. Então, ele é um estudo muito, muito legal. É um estudo, a versão oficial ela não foi revisada ainda, então ele é muito, muito recente, mas as conclusões importantíssimas.
Quais são as considerações finais desse artigo? Primeiro, a capacidade regenerativa dos tecidos adultos indica a D3 como uma fonte importante para novas abordagens terapêuticas no tratamento de feridas. Então, qual que é o ponto de avaliar e saber quais são os impactos microscópicos do hormônio tireoidiano, de D3, a nível de pele? No que isso me ajuda na prática? Como eu posso aplicar isso no consultório? Avaliando um paciente ou desenvolvendo uma linha, um ramo de pesquisa. Novas abordagens terapêuticas para o tratamento de feridas. Estudando melhor, entendendo melhor a capacidade regenerativa de todo esse contexto, eu poderia ter outra abordagem em tratamento de ferida. 2. Controle intracelular do hormônio tireoidiano pelas deiodinases afeta criticamente o equilíbrio entre proliferação e diferenciação dos queratinócitos. Então, isso é o que foi constatado nesse estudo, que sim, os hormônios tireoidianos a nível intracelular, eles têm um impacto entre equilíbrio, proliferação e diferenciação dos queratinócitos. 3. O excesso de T3 demonstrado na epiderme dos camundongos, ele acelera a diferenciação dos queratinócitos. Ele induz uma diferenciação prematura. E o resultado disso, uma epiderme mais fina. 4. O hormônio tireoidiano é uma das vias de sinalização que regulam controle espaço-temporal de desenvolvimento e renovação da pele. 5. Estabelecer D3 como um determinante-chave da transcrição coordenada entre anágeno para catágeno no ciclo do folículo piloso. Aqui a gente já deu um passo a mais quando nós estamos falando de cabelo. Então, a deiodinase tipo 3 é um fator determinante, um fator importante e chave nessa transição entre anágeno para catágeno do ciclo do folículo piloso. Claro que não existe só D3 na evolução nesse contexto de crescimento capilar e espessura de fio, isso é papo para outro vídeo, mas o que foi concluído no estudo é que D3 sim, tem um papel fundamental quando a gente fala de cabelo. 6. Fornecem um novo exemplo da relevância fisiológica de D3 na morfogênese, regulação homeostática e regeneração da pele adulta. O 6 ele conclui assim a abordagem geral. Muito além de falar que o hormônio da tireoide ele deixa pele e cabelo bonitos. Tudo bem, mas como? A partir do momento que a gente começa a avaliar as vias, a fisiologia, entender as relações daquele hormônio tireoidiano, da ativação ou inativação daquele hormônio, qual que é o impacto que isso tem no queratinócito, aí a gente já começa a falar dessa relevância fisiológica. Aqui a gente deu um passinho a mais. Estamos entendendo por que a D3, uma deiodinase que faz a inativação dos hormônios tireoidianos, tem tanta influência na regeneração da pele adulta. Essas foram as conclusões desse estudo, desse artigo. Belíssimo. No momento que eu estou gravando a aula, a versão ainda não é a versão final. Mas ele é muito bonito, o artigo ele foi muito bem escrito, muito bem feito, é muito legal. Aqui tem apenas um resumo, uma conversa mais tranquila, para deixar de um jeito mais simples, mais fácil. A gente estudar a interface de hormônio tireoidiano já é algo complicado, a nível de deiodinase, de receptor nuclear, é um passinho além. Mas aos poucos a gente vai elaborando, incorporando um conceito de cada vez, aumentando ainda mais a bagagem que a gente tem para as provas, para ser cada vez mais especialista, guiar cada vez mais o olhar na análise dos pacientes. Certo? Essa foi a conclusão da aula sobre a interface tireoide e pele. Beleza, galera? A gente se vê no próximo vídeo. Até!